Olá, irmãos de graça e paz. Eu me chamo Antônio Carlos, né? Hoje nós estaremos ministrando a segunda aula, como o nosso irmão eu disse na última aula, ele esclareceu. Nós terminamos um módulo e já iniciamos um outro, e essa é a segunda aula do módulo Ser Igreja, tá? Esse material é o material da Primeira Igreja Batista em Curitiba, tá? É, e nós estaremos trabalhando, né, essa visão de ser igreja, de pertencer à igreja, né? Como os irmãos bem sabem, nós temos um slogan, né, na nossa igreja, uma igreja para ser e pertencer. Então, que a gente possa, né, continuar nessa trilhando esse caminho, compreendendo cada vez mais o nosso papel, quem nós somos, o que fazemos, tá? E esse material ele vai nos ajudar nesse sentido, tá? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que é sempre bom, todas as vezes que a gente vir a tratar da temática de igreja, que a gente possa sempre ter em mente que a igreja ela pode ser vista ou pode ser compreendida de duas formas, tá? A primeira é a igreja de Cristo, né? É uma igreja invisível, é uma igreja que é composta por todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Essa igreja, ela não tem denominação, ela não tem CNPJ, enfim, essa é a igreja invisível, né? É onde estão todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e foram salvos por Cristo Jesus, tá? E existe também a igreja enquanto instituição, tá? Que são as igrejas que nós humanamente frequentamos, né? As igrejas que a gente frequenta, que a gente onde, é o local onde nós nos reunimos, né? No nosso caso, é a Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz, né? Aqui em Nova Iguaçu. Existem essa igreja, ela pode, né, ter, ela pode não, ela normalmente ela tem suas denominações, né? Nós nós vemos aí, nós temos a nossa denominação batista, nós temos os presbiterianos, né, nós temos os metodistas, os assembleanos, enfim. Essa é a igreja física, é a igreja local, tá? E a gente precisa sempre fazer essa distinção para que a gente, às vezes, quando a gente está falando de características de uma, se a pessoa talvez não tiver essa compreender essa distinção, ela pode se confundir, tá? E achar que você está falando de uma, quando na verdade você está falando de outra, tá? Então, né, fazendo esse esclarecimento, vamos adentrar propriamente no nosso material, tá? Esse material de apoio que é produzido pela Primeira Igreja Batista em Curitiba e que, né, servirá como norteador dessa nossa aula. Como eu falei, essa é a segunda aula, tá? Esse é um módulo Ser Igreja, tá? Que nós começamos na última aula com o nosso irmão Eurídice, e essa é a segunda semana, a segunda igreja, é a segunda aula, tá? Igreja, Comunidade de Cristo. Bom, peço que os irmãos só perdoem aí um pouquinho a disposição das letras, mas quando eu baixei o material, ele acabou ficando um pouco distorcido e eu não quis alterar porque eu poderia, de repente, ter que alterar a formatação das letras, enfim, eu não quis mexer no material que é de autoria da PIB de Curitiba, tá? E esse próximo slide, ele cita aqui algumas características que a gente entende que fazem parte da igreja local, né?
A igreja local ela é composta dessas características. E vamos citá-las. A igreja local é composta por pessoas que se arrependem de seus pecados e aceitam o evangelho do Senhor Jesus. A igreja local é composta por pessoas que receberam o dom do Espírito Santo e o perdão de Jesus. A igreja local é composta por pessoas que se submetem ao batismo nas águas. A igreja local é composta por pessoas que perseveram na doutrina dos apóstolos. A igreja local é composta por pessoas que se reúnem para adorar a Deus e celebrar o evangelho. A igreja local é composta por pessoas que assumem publicamente compromisso com outros cristãos, formando relacionamento e vínculos mútuos. A igreja local é composta por pessoas que realizam uma evangelização contínua. Bom, essas são características, né, que nós compreendemos que fazem parte, ou que pelo menos deveriam ser, né, características de uma igreja local. E nós precisamos buscarmos, né, possuirmos essas características, termos isso em nós, e que isso seja vivenciado, né, essas realidades, como diz ali a última parte, né, que é uma parte que a gente está todo o tempo desenvolvendo, né, principalmente na questão da evangelização, se desenvolvendo enquanto igreja para cumprirmos essa missão e se preocupando, né, sempre de estarmos perseverantes na doutrina dos apóstolos, né, e essa questão também que é muito importante do relacionamento, né? Enfim, todas essas características, esses tópicos, precisam ser importantes, tá? A gente, enquanto igreja, nós precisamos estar atentos para termos isso em nós e que isso seja uma realidade no nosso meio. Aí aqui nós temos um resumo, tá, do que é a composição da igreja local, que diz assim: um coração regenerado, uma confissão de fé verossímil, o batismo voluntário em obediência a Cristo e uma vida cristã exemplar. Tá? Essa é uma definição de Hayes, isso ele escreveu em 2002. Essa é uma citação, né, do que a gente encontra nessa literatura. Tá? Não sei se eu estou pronunciando o nome correto, tá? Mas essa é a citação que a gente vê, resumindo o que é a composição de uma igreja local. Quando a gente fala da questão de ser igreja, a gente precisa sempre passar por algumas questões que são muito importantes, principalmente para a nossa denominação batista, tá? A nossa denominação, ela tem como uma característica muito forte a preocupação, ou pelo menos a compreensão em relação à questão do batismo, tá? Como os irmãos bem sabem, infelizmente, durante a história do cristianismo, a igreja ela começou a ter algumas práticas nas suas liturgias, né? E começaram a vivenciar alguns ritos, alguns dogmas que destoavam um pouco dos princípios que a gente encontra dentro das escrituras, né, dentro da literatura bíblica, né, dentro do canon bíblico da Bíblia. E entre essas práticas, uma delas foi o batismo. Tá? Durante boa parte do cristianismo, começaram a ter em nosso meio, no cristianismo no modo geral, né, práticas de batismo
que destoavam com o batismo bíblico. E depois de um período, né, no pós-reforma, um grupo específico de pessoas começou a se questionar ou compreender, vamos botar assim, enxergou e compreendeu melhor que a prática do batismo deveria ser diferente das que estava sendo praticada. E foi onde esse grupo começou a praticar o batismo mais próximo do batismo bíblico possível. E desse grupo é onde nasce a nossa denominação, os batistas. Tá? A história é um pouco longa, né? Eu estou sendo muito breve, mas a síntese é bem essa, assim. E esse grupo, tá? Ele, apesar de ter nascido ali, né, no pós-reforma, né, ter vindo do advento da reforma protestante, eles acabaram se destacando dos demais. Então, por isso que hoje nós ainda vemos igrejas que são protestantes, que que celebram o batismo, né, ou que praticam o batismo diferente do batismo que nós praticamos, tá? Porque essas igrejas ou essas denominações, elas, apesar de terem se reformado, né, e dentro de algumas práticas, como essa, a questão do batismo, ela permaneceu com uma prática muito parecida do cristianismo que vinha praticando até então. Tá? Então, e aí, né, teve um pequeno, não vou dizer uma reforma dentro da reforma, eu acho que não chega a ser isso, mas houve um adendo, né, um conserto de um item específico, que foi a questão do batismo dentro mesmo dos reformadores. São duas, e aqui o material diz, são duas as ordenanças de Jesus à igreja. O batismo nas águas e a ceia enquanto memorial. Elas são os únicos rituais simbólicos deixados por Jesus, por isso as chamamos de ordenança. Ordenança é diferente de sacramento, pois sacramento denota um ato de graça divina ou poder de conferir bênção aos cristãos. No entanto, não existe qualquer poder místico nessa celebração. Aí vem de novo uma citação de Hayes. Embora esse gracioso ato de obediência reflita a graça interna de Deus em operação, eles não conferem graça. Eles não conferem graça tal qual um farmacêutico ministra uma medicação. E ainda falando sobre o batismo nas águas deve ser um ato voluntário e realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é a primeira ordenança de Jesus à igreja. Os textos bíblicos que mostram o batismo de Jesus estão nos evangelhos sinópticos. Os evangelhos sinópticos são os evangelhos que são mais parecidos né, no seu contexto, na sua narrativa, e eles possuem uma cronologia muito próxima do que ele narra. Né? O João, né, o Evangelho de João, ele acaba se destoando um pouco, por isso ele não, apesar de compreender ainda os evangelhos, ele não faz parte dos evangelhos sinóticos. Tá? Os evangelhos sinóticos, como nós vemos aí, é Mateus, Marcos e Lucas. E aí nós temos aqui, além destes, né, outras referências acerca do batismo na literatura de João, no Evangelho de João, nas cartas paulinas e também na Epístola de Pedro. Tá? Ainda falando sobre o batismo, tá? O batismo é um rito de ingresso do discípulo na comunidade de Jesus, mas não significa um ritual vazio de significado. Ao contrário, quando você é batizado, há uma simbologia presente que possui vários fundamentos bíblicos e lições para a vida cristã. Vejamos quais são eles. A imersão no reino de Deus, também chamado de novo nascimento. 2. A nova vida em Cristo que você recebe ao morrer para o pecado e nascer para Deus, dedicando sua vida exclusivamente para o Senhor. 3. Ele simboliza o sepultamento da sua velha natureza,
4, o batismo simboliza o selo do Espírito Santo. 5, representa a habitação do Espírito Santo em você. E 6, o batismo é o ritual simbólico, o batismo é o ritual simbólico do batismo no Espírito. Bom, duas observações que eu gostaria de fazer em relação a essa questão. Primeiro, o batismo, nós entendemos o batismo como, né, sempre como um ato simbólico. E ele, por ser um ato simbólico, não é o batismo quem vai atestar o selo do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Não é o batismo. O batismo ele vai simbolizar que esse selo existe, que esse selo está presente. Mas a ausência do batismo não não descaracteriza o selo do Espírito Santo na vida de alguém. É claro que se você conhece uma pessoa que venha a ter se convertido, né, foi alcançado pela graça, compreendeu a importância do batismo, tem a oportunidade de se batizar e não quer, é uma questão esquisita, né? É uma rejeição que acaba sinalizando talvez um problema, né? Será que houve realmente conversão para essa pessoa? Será que ela realmente compreendeu o simbolismo do batismo, o que ele representa? Mas nós não podemos né, atrelar o batismo a esse selo do Espírito Santo, né, a essa presença do Espírito Santo, como se fosse uma pré-condição para que o Espírito Santo habite a vida de alguém, né, ou para que o Espírito Santo atue na vida de alguém. Por quê? Porque pode acontecer de pessoas que foram alcançadas pela graça, mas a sua vida, às vezes, de repente, foi breve. E aí essa pessoa não teve a oportunidade de se batizar. Tá? Então, que isso fique claro, tá? Que nós não entendemos que o batismo precisa ser, para se ter o Espírito Santo, precisa se ter o batismo, tá? Nós não compreendemos dessa forma. E como eu vinha falando, que eu acabei não mencionando, né, no slide anterior, o que nos diferencia de alguns grupos, né, cristãos em relação à questão do batismo é a questão do batismo infantil, né, que nós não cremos no batismo de crianças, porque nós compreendemos que para se batizar você precisa compreender o simbolismo que o batismo representa e como ele nessa novidade de vida, esse rejeitar uma vida antiga para se viver uma vida nova. Nós entendemos que uma criança ela ainda não tem maturidade para tomar essa decisão, né, para reconhecer os seus erros de uma vida de pecado, enfim. E a questão também do batismo por expiação, né, que é aquele ato de você borrifar a água sobre uma pessoa, tá? Enfim, essa questão ela é muito complexa, aí, né, e até hoje existem ainda alguns conflitos na visão de alguns acerca da questão do batismo. Você vai ver pessoas dizendo que mas o batismo bíblico não era feito em piscinas, não era feito em batistérios, então os batismos precisam ser em rios, com águas correntes. Existem pessoas que pensam assim, que acreditam assim, e é muito interessante, caso os irmãos queiram também se interessar sobre essa questão, pesquisar acerca de como que foi consolidado a nossa compreensão acerca do batismo que nós praticamos hoje, né, algo que vai enriquecer muito a nossa concepção acerca da nossa fé, da nossa denominação. E agora nós estaremos falando da segunda ordenança, que é a ceia. Tá? E a ceia do Senhor, nós entendemos a ceia como um memorial. Tá?
o texto aqui diz: a ceia é o ritual de continuidade da sua vida espiritual, enquanto um batismo é o ingresso na vida espiritual. Voltando, né, ainda, já que o texto está citando essa questão, quando nós falávamos da questão dessa diferença da igreja física, né, da igreja institucional e da igreja invisível, né, dessa igreja do Senhor, que ela é formada por toda a totalidade daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. O que acontece? A igreja física é um dos pré-requisitos para que você torne-se membro dessa comunidade, pelo menos na maioria, é justamente o batismo. É o batismo que vai lhe permitir que você faça parte dessa comunidade, que você adentre essa comunidade, seja membro dessa comunidade. Então, como eu vinha falando, se você rejeita ser membro de uma comunidade local, é uma prática um pouco estranha, tá? Hoje nós vemos até um movimento, né, que está até crescendo, né, que são os desigrejados, que é um grupo de pessoas que eles se dizem, né, ou se enxergam como se eles fossem membros da igreja invisível, né, dessa igreja de Cristo, né, que não é a instituição, e eles rejeitam tudo aquilo que é praticado, ou pelo menos tudo aquilo que a instituição possui, né, que são templos, é a questão da hierarquia, né, que nós vamos tratar ainda um pouquinho mais à frente, né, e eles querem, enfim, eles se dizem que são igreja sem ser igreja. É muito complexo o pensamento deles, e né, foi até um tema do meu artigo de TCC, né, de conclusão no curso de formação de teologia, e a abordagem deles, assim, existe um certo motivo, existe uma certa lógica, mas mesmo assim, eu acho um pouco estranho, né? São sinais estranhos, porque normalmente, ou pelo menos aquilo que a gente entende, é que quem faz parte dessa igreja maior, né, dessa igreja de Jesus, vai querer também fazer parte de uma igreja local. Tá? Essa, pelo menos, é a compreensão mais aceita. Né? A gente sabe que existe muitas pessoas que se ferem dentro da igreja, enfim, como se faz em qualquer outro lugar na vida, e às vezes aquilo gera um trauma, uma dor, e a pessoa não consegue lidar com aquilo, então ela acaba rejeitando aquilo, né? Mas, enfim, eu acredito, irmãos, que a igreja local ela é muito importante. Por mais que quando a gente vá para o livro, né, do Antigo Testamento, o nascimento da igreja, a gente não vê ali a instituição ainda, né, ainda não existia a instituição, essa burocracia, né, de CNPJ, estatuto, enfim, todas essas questões que hoje elas são muito importantes, tá? Elas auxiliam, não vou dizer que auxiliam, mas elas norteiam, né, uma denominação, norteiam uma comunidade local, né, limita, enfim, dá direito, deveres. Nós não vemos isso, né, no nascimento da igreja, mas ainda assim a igreja física estava ali presente. Quando a igreja se reunia nas casas, ela ainda estava presente. O que acontece é que aquela comunidade que estava nascendo, ela não tinha o aval do Estado para existir. Então, ela era perseguida. Então, como é que ela ia ser uma igreja institucionalizada se o Estado não a reconhecia? Hoje não. Hoje nós temos um Estado que reconhece o papel da igreja, o papel da religião, enfim. Então, você hoje querer viver práticas assim,
querer voltar lá ao evangelho dos primórdios, dos primeiros, né, dos primeiros anos da era cristã, tudo bem, é um direito, mas, né, por quê? Para quê? Qual é a necessidade disso? Enfim, uma igreja, né, já com a sua estrutura, já com toda essa questão já correta, né, já tendo o seu ordenamento jurídico, enfim, com todas essas questões, já é complicado, já é difícil de se administrar. Imagina algo que não tenha isso, imagina algo que é livre, que é solto. Enfim, é só uma observação, né, sobre essa realidade dos desigrejados. Voltando aqui ao nosso material, em João 6, no versos do 53 ao 56, diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui a gente também precisa fazer um esclarecimento acerca da questão do porquê também que a gente encontra dentro do cristianismo algumas igrejas que têm uma prática de ceia diferente da nossa. A ceia, como, né, nós falamos, nós entendemos a ceia como um memorial. Então, o pão e o vinho são símbolos, né? Eles simbolizam o pão, o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue de Cristo. Existem correntes teológicas, né, dentro do cristianismo, que enxerga que o pão e o vinho se materializa de fato como o sangue e como o corpo de Cristo. Então é como se naquele momento ali onde eles estivessem ceando, aqueles materiais, né, o pão e o vinho, eles se transformassem de fato no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. Nossa denominação e boa parte do cristianismo, pelo menos no pós-reforma, entende diferente. Nós entendemos que são símbolos, tá? São simbolismos. E como foi, né, nós falamos, eles não conferem graça. Então, assim, não é um ato místico, né, uma coisa. Por isso, às vezes, a gente até tem uma certa dificuldade com algumas pessoas que chamam de Santa Ceia, porque nós não compreendemos que há algo santo ali naquela situação, a não ser a nossa presença como santos que somos, né, como buscando essa santidade que nós buscamos, mas não o ato em si, tá? O ato em si, ele é um símbolo, tá? E uma coisa que nesse material nós acabamos o material não trata, mas eu acredito ser muito importante para que a gente esclareça. Eu acredito que a maioria já sabe, apesar de ser esse memorial, né, de ter essa importância na participação do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, que a gente precisa, né, ter sempre essa percepção, né, que é da importância desse ato, e ao rejeitar participar dele, como o texto falou, você não tem parte com Deus, porque você está negando participar do sofrimento, do símbolo do sofrimento de Jesus, né, daquilo que ele entregou ali na cruz para o resgate, né, de todo aquele que nele cria, de toda a humanidade que confessar o nome do Senhor. E então, né, ao rejeitar a fazer isso, você está dando um sinal estranho, né? Que, poxa, né, você não quer participar desse momento, você não reconheceu essa obra expiatória de Cristo na cruz sobre você. Isso é uma verdade, isso é um fato, tá? Só que também tem um outro detalhe. Quando Jesus fala acerca da questão da ceia,
biblicamente, a única questão que a gente percebe Jesus dando uma orientação clara de quem não deveria participar da ceia é aquele que não tem comunhão, tá? Por quê? Não só Jesus, mas né, nas cartas também, a gente percebe isso de forma muito clara. A ceia é um momento de comunhão que nós temos com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa comunhão, ela também é uma comunhão entre os irmãos, tá? Até porque, como o próprio, né, João fala muito disso, dessa questão de que como é que nós vamos expressar o nosso amor a Deus se a gente não consegue fazer isso para o nosso irmão? Então, se não houver comunhão entre os irmãos, essa ceia ela não está de fato ocorrendo. Pode estar acontecendo qualquer outra coisa ali, tá? Mas não a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor ela é esse memorial de que aponta para a obra expiatória de Cristo na cruz e que aponta para a nossa comunhão com Deus e com os demais da nossa comunidade. Então, precisa haver essa preocupação de, no momento de que nós estivermos ceando, que a gente possa fazer isso em comunhão, em harmonia, em amor, em confraternização uns com os outros. E aí, aqui, falando ainda da questão da ordenança de Jesus, nós vamos adentrar na questão dos oficiais da igreja. Tá? Quando nós falamos dos oficiais da igreja, nós estamos falando daquelas figuras, né? Daquelas funções que nós entendemos que são pessoas que têm um respaldo bíblico para existirem. Tá? Existem algumas denominações que possuem um leque maior de oficiais, tá? Mas a nossa denominação, ela reconhece apenas 2 oficiais, tá? Vamos lá para o texto. Diz assim, ó, quando falamos sobre oficiais da igreja local, estamos nos referindo àqueles que ministram sobre e junto ao povo de Deus. Os oficiais da igreja local são os líderes instituídos por Deus e autorizados pela igreja para ter autoridade espiritual e de liderança junto ao povo de Deus. Em nossa igreja, denominação, chamamos esses oficiais de pastores e diáconos. Aí vem aqui um texto de 1 Pedro 4:10, que diz assim, ó, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Como nós falamos, nós, enquanto denominação batista, tá, nós reconhecemos apenas dois grupos de oficiais, que são os pastores, tá, e os diáconos. No caso aqui, nós podemos até colocar os pastores e as pastoras e os diáconos e as diaconisas, tá? Até porque hoje a nossa denominação ela já reconhece o ofício da pastora, tá? Não, a gente não vai entrar no mérito aqui da discussão em relação a essa questão, tá? Mas estou citando porque é uma realidade no nosso meio, tá? Os pastores, eles são as pessoas que são comissionadas a essa função, tá? São vocacionados a essa função, e uma das características, né, que a gente procura encontrar nessas pessoas é o primeiro, é que elas possuem essa compreensão acerca desse chamado, dessa vocação, elas se veem dessa forma, e a comunidade local, né, a igreja a qual elas são membros, né, participam, também enxergam que essas pessoas possuem essa vocação. Então, uma vez que a igreja local reconhece que há uma vocação de pastoreio sobre a vida dessas pessoas, desses irmãos, eles são consagrados, né, após cumprir ali as exigências, né, que no nosso caso, a nossa denominação, pelo menos normalmente, tá, exige aí um curso de formação ministerial, né, um seminário, e depois a pessoa passa por um concílio ali, né, onde ela é avaliada por um grupo de pastores e membros da igreja local para a sua aprovação e
consagração ao ministério pastoral. E os diáconos, da mesma forma, são pessoas que são reconhecidas também pela igreja como pessoas que possuem uma qualidade diferenciada no servir. Né? Os diáconos, eles são essas pessoas que servem a comunidade. E é interessante que os diáconos, ao cumprirem a sua função, eles estão auxiliando o ministério pastoral. Por quê? Porque os pastores, eles também são servos, né? Eles estão ali para servir a comunidade. Mas, às vezes, e eles possuem algumas responsabilidades a mais que muitas vezes toma muito tempo, exige muito da sua pessoa, né? Que ele se concentre, que ele se dedique. Então, aí surge a figura dos diáconos. Para quê? Para que os diáconos possam atender melhor a comunidade local e os pastores terem uma certa liberdade maior para se dedicar a algumas atividades que são específicas do Ministério Pastoral. Tá? E aí, então, essa parceria edifica o corpo de Cristo, a igreja local. Tá? No caso do sumo pastor da igreja, nós entendemos que o sumo pastor da igreja é o Senhor Jesus, tá? E as duas figuras, dois grupos de figuras, né, os pastores e os diáconos, eles precisam ter certo essa realidade em suas vidas, tá? Saber que o senhorio sobre eles, o sumo pastor é Jesus quem é o sumo pastor, e ele faz isso através da sua palavra. É a sua palavra quem dá orientação para os líderes, para os liderados, enfim, todos nós estamos debaixo do pastoreio do sumo pastor da igreja, que é Jesus. E já chegando no próximo ao final, nós vamos tratar aqui do propósito da igreja, que diz assim, ó: Deus chamou um povo para si das trevas para a sua maravilhosa luz, por meio da vida e obra de Jesus Cristo. Nisto consiste a origem da igreja. Deus congregou um povo junto ao seu Filho, dando a esse povo a forma de corpo, como extensão da vida de seu Filho, o cabeça do corpo. Essa igreja de Cristo tem uma expressão histórica, temporal e geográfica nas igrejas locais. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando. A igreja de Cristo, ela se expressa através da igreja local, tá? Mas nós sabemos que às vezes podem ter, infelizmente, componentes de uma igreja local que não fazem parte dessa igreja de Cristo, tá? Isso é uma realidade, tá? Mas, por um outro lado, nós acreditamos que todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo se expressam numa igreja local, né? Eles se expressam, eles estão inseridos numa igreja local. Então, né, por isso até aquela observação que eu fiz dos desigrejados, mas num outro momento talvez possa ser um material nosso de estudo, tá? Para a gente, né, tratar dessa temática que é muito interessante também, irmãos, sabe? Até porque boa parte, né, outra aspa aqui que eu não abri, mas outra aspa aqui, boa parte daquilo que eles trazem, né, vamos botar assim, de justificativa para sua existência, são questões que a gente deveria dar importância, assim, para a gente fazer uma autocrítica às vezes, a gente, enfim, a maioria dos que acabam participando desses grupos, dos desigrejados, são pessoas que se sentiram feridas pela instituição. Tá? Então, são nossos irmãos em Cristo, talvez estão passando por um período momentâneo, né, de querer se distanciar da igreja local. Né? Infelizmente, às vezes isso já aconteceu comigo, irmãos, de eu me sentir ferido, de você estar meio, de você olhar um pouco às vezes para a instituição, você não se enxergar ali, tá? Isso às vezes acontece, né? É normal. Quem é que não
não passa por crise? Quem é que né, quantos adolescentes, às vezes, né, num momento de crise ali, quer sair de casa? Enfim, isso é normal. Isso é normal. O que não pode acontecer é a família ali, né, simplesmente pegar, quer ir embora? Então vai. Então, né, abre a porta, bota para fora e, sabe, isso é que não deveria acontecer, mas a gente sabe que esse conflito entre família, ele vai existir e, né, infelizmente, ele acontece. A gente precisa ter maturidade para lidar com ele da melhor forma possível e contornar a situação para que tudo, né, venha ocorrer bem. E dentro do retângulo está escrito assim, ó, quando você vive o cristianismo com inteireza de coração e autenticidade, Deus usa você para aproximar as pessoas de Cristo. E esse é o propósito, né? Esse talvez seja um dos maiores propósitos que nós temos, de sermos usados como pessoas para aproximar outros a Cristo. Como eu sempre procuro falar, a bênção de Deus, ela vem sobre a minha vida, ela me preenche de tal forma que eu começo a querer procurar outras pessoas e eu as abraço ou me aproximo delas e aquela bênção que está vindo sobre mim começa a cair sobre a vida daquela pessoa e aquela pessoa também ela é preenchida pela graça de Deus e isso vai sendo algo cíclico, vai sendo, né, cada vez mais outros vão sendo alcançados por essa bênção que começou na vida de alguém, eu fui alcançado e agora eu estou alcançando outros também, porque eu entendo que esse é o meu papel. E ainda falando sobre a questão da missão da igreja, John Piper, né, que é um grande pregador dos nossos dias, John Piper tem ensinado que o propósito último da igreja é glorificar a Deus, mas Deus é glorificado quando outras pessoas também o glorificam, que é a missão cristã. É a notícia maravilhosa que a Bíblia nos dá, é que, apesar das lutas, para atingir seu propósito, a igreja será vitoriosa. Se o evangelho chegou à sua vida, você é um vitorioso, porque Deus lhe deu vitória. Agora, cabe a você levar essa boa notícia a todas as pessoas que puder. E em 1 Pedro, verso 4, no 10, né, agora se estendendo um pouquinho mais do que o 11 também, diz assim, ó, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. E, por último, tá? Aqui nós temos alguns aspectos que são importantes à missão da igreja. Aqui nós vemos a adoração, comunhão, ministério, testemunho, proclamação, serviço ao mundo. A adoração, irmãos, é muito mais do que aquele momento em que nós nos reunimos para cantar, para orar. É muito mais do que os nossos momentos de culto, tá? A gente vê muitas pessoas falando, né, que a adoração é um estilo de vida. A adoração, ela compreende tudo que nós fazemos, tá? Tudo aquilo que a gente faz pode ser adoração ao Senhor. Só que a gente não é também muito bom que a gente venha ficar banalizando a questão da adoração. Por quê? Porque adorar também não é tudo, tá? Por quê? Porque há momentos em que a gente pode vir a fazer atos, cometer atos que não adoram o Senhor. Então, nem tudo que a gente faz é adoração. Mas e adorar também, eu quero acreditar assim, também não é uma coisa banal que faz qualquer tempo, qualquer momento. Não, adorar é quando eu me proponho a adorar, exaltar o nome do Senhor de forma consciente, é algo que eu quero. Comunhão é o que a gente procura viver com os irmãos todos os dias, e não só com os irmãos. É claro que é muito importante que a gente se preocupe, sim, em viver em comunhão com os nossos irmãos, mas a comunhão ela é mais do que isso, porque nós precisamos também ter essa preocupação de termos comunhão com os outros. Claro, vai haver momentos em que muitas vezes eles não vão querer ter comunhão conosco, mas que não parta da gente a iniciativa de não ter comunhão.
A nossa iniciativa é de ter comunhão com todos. Né? Essa é a orientação bíblica. Ministério, é interessante falar sobre isso, porque ministério nada mais é do que serviço. Ministério é serviço. Sendo que a gente costuma falar de ministério como sendo atividade específica, né? Áreas específicas de atuação. A gente pode compreender assim também, né? Nós vemos até as instituições governamentais, né? A estrutura, né, do governo sendo separada dessa forma, né? Ministério da Economia, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Pesca, enfim, né? E nós temos as nossas áreas de atuação. Nós temos o Ministério da Palavra, nós temos o Ministério de Louvor. Então, nós temos essas áreas específicas de atuação que, né, são ministérios. Mas aí também tem uma questão que é bom que a gente tenha uma certa preocupação. Por quê? Porque às vezes a gente vê o termo ministro, né, ele acaba às vezes tendo uma importância quando na verdade não deveria ter, né? Por quê? A gente, na verdade, eu vou esclarecer o que eu quero dizer. O termo ministro, ele é aquele que serve, né? Aquela pessoa que é serva. E isso é no que às vezes a pessoa ela possui um termo que o qualifica, né? Que é ministro da Justiça. E a gente olha para esse termo com uma forma pomposa, como se, nossa, olha aquele, né, olha quem ele é. Né? E aí a gente vê esses termos, ministro da Economia, ministro... Enfim, o ministro nada mais é do que o que serve. Eles acabam sendo grandes, como Jesus falou. Por quê? Porque, como Jesus falou, aqueles que servem são os maiores. Né? Você quer ser maior, sirva. Então, mas o título em si não seja pomposo, e sim os feitos, né? Desde que sejam feitos para a glória de Deus. Testemunho e proclamação. Testemunhar é o que a gente procura fazer com nossas vidas, né? Aquilo que a gente externaliza com o nosso viver e também com o nosso falar. E esse proclamar, ele é um falar mais intenso, mais, né, mais invasivo, né? Não eu acho que esse termo não existe. Enfático, né? Mais, né? Vamos pegar como exemplo aqui quando a gente viu lá a proclamação da República, né? É um termo que me veio à mente agora. Quando eles falam a questão da proclamação da República, o que eles quiseram dizer com isso? É porque ali foi o momento onde eles declararam, ó, aqui começa a República. Então, esse proclamar é esse romper de momento. Estou falando acerca da pessoa de Jesus. Ele morreu, ressuscitou e hoje, né, traz vida. Então, quando você proclama, você está rompendo ali você está declarando algo novo, algo grande, e esse nosso papel enquanto igrejas de Cristo. E o serviço ao mundo, ele, no meu modo de ver, ele é a aplicação do ministério mais amplo. Quando a gente se propõe a cumprir o nosso papel, o nosso ID, que é o de ministrar serviço, que é o de realizar serviço ao mundo. Né? A igreja tem esse papel, né, de servir ao mundo. E servir no sentido de fazer coisas boas, de fazer o bem, de apresentar Jesus, né, de cumprir o testemunho, de proclamar, enfim, esses são aspectos importantes da missão da igreja. E eu espero que, né, os irmãos tenham compreendido um pouquinho mais do que é ser igreja, o nosso papel, aquilo que a gente precisa se preocupar em ser, em apresentar ao Senhor, tá? E que Deus possa continuar a falar sobre nossas vidas, nos instruindo nesse caminho, né, de sermos igreja, e que a gente possa viver realmente o slogan da nossa igreja, que é CIB Luz, uma igreja para ser e pertencer. Então, que a gente possa anunciar isso
aos outros, e que eles possam olhar para nós e desejar sermos como um de nós, porque nós estaremos cumprindo o que Paulo falou, né? Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso possa ser cumprido através da minha vida, da nossa vida, que as pessoas possam ver Jesus nas nossas atitudes, nos nossos atos. E glória a Deus por isso. Que Deus nos dá essa oportunidade de sermos esse instrumento em suas mãos. Bom dia para você, ou boa noite, não sei o momento que você está vendo essa mensagem, mas que Deus muito lhe abençoe. Em nome de Jesus.